Se você vive no caos, começando 1000 coisas e terminando nenhuma, sempre atrasado, sempre perdendo oportunidades porque não consegue se organizar, existe um paradigma invisível operando contra você neste exato momento. Bob Proctor ensinou durante 60 anos que desorganização não é falha de caráter. É uma frequência vibracional programada no seu subconsciente que sabota cada esforço seu. A neurociência moderna confirma que sua mente subconsciente foi treinada para caos. E enquanto você não reprogramar essa frequência, organização será sempre uma luta impossível. Você não é preguiçoso, você não é incapaz, você simplesmente está vibrando na frequência errada. E a Bíblia já revelava isso em Provérbios capítulo 23, versículo 7, que como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Se seu subconsciente pensa dispersão, sua vida manifesta dispersão. Bob Proctor descobriu algo revolucionário através da lei da vibração. Organização não é sobre força de vontade, é sobre reprogramação mental, é sobre mudar a frequência em que você vibra. Pessoas organizadas não nasceram assim, elas simplesmente operam numa frequência mental diferente da sua. E aqui está a verdade libertadora. Você pode mudar sua frequência em 90 dias. Nos próximos minutos, você vai descobrir como Bob Proctor transformou o caos em magnetismo de resultados através da reprogramação do subconsciente, como a lei da vibração conecta organização com manifestação de sucesso, e principalmente como você pode aplicar técnicas específicas para reprogramar seu paradigma de dispersão e finalmente vibrar na frequência da ordem que atrai abundância. Você vai aprender o método exato que transforma procrastinação em ação inspirada, caos em clareza magnética e sabotagem em sucesso inevitável. Isso muda absolutamente tudo. Sua melhor versão não é um sonho distante, é uma frequência vibracional que você está prestes a ativar. Olha, a primeira coisa que você precisa entender de verdade é que essa desorganização que controla sua vida não é um defeito seu, não é falta de disciplina, não é preguiça, não é porque você não se esforça o suficiente. Bob Proctor ensinou durante 60 anos que tudo na sua vida, absolutamente tudo, é controlado por algo chamado paradigma. E paradigma é simplesmente um conjunto de programações mentais que foram instaladas no seu subconsciente ao longo da vida, principalmente nos primeiros anos. Essas programações funcionam como um piloto automático invisível que determina seus comportamentos, suas reações, seus resultados. E aqui está o choque: você não escolheu esses paradigmas, você herdou a maior parte deles. Da sua família, do ambiente em que cresceu, das experiências que viveu. E um dos paradigmas mais comuns e mais destrutivos é exatamente o paradigma da desorganização, do caos, da dispersão mental. Sabe quando você acorda de manhã prometendo que hoje vai ser diferente, que você vai organizar a casa, colocar as contas em dia, focar naquele projeto importante, e quando percebe já é noite e você fez 1000 coisas aleatórias, mas nenhuma das que realmente importavam? Isso não acontece porque você é fraco ou porque não tem força de vontade. Acontece porque existe um paradigma operando no seu subconsciente que foi programado para dispersão. E a lei da vibração, que Bob Proctor ensinou como o fundamento de tudo, explica exatamente como isso funciona. Tudo no universo vibra, inclusive você. Seus pensamentos vibram, suas emoções vibram, e essa vibração emite uma frequência específica. Quando você tem um paradigma de caos instalado no subconsciente, você está constantemente vibrando na frequência do caos. E pela lei da atração, que é apenas a consequência natural da lei da vibração, você atrai para a sua vida mais caos, mais dispersão, mais confusão. A neurociência moderna confirmou tudo isso que Bob Proctor ensinou décadas atrás. Estudos sobre neuroplasticidade demonstram que o cérebro humano é programável. Ele cria padrões neurais baseados em repetição.
Se você cresceu num ambiente caótico, se seus pais viviam desorganizados, se você nunca foi ensinado a priorizar, planejar, executar de forma ordenada, seu cérebro criou padrões neurais de dispersão. Esses padrões se tornaram automáticos. E aqui está a parte que vai chocar você. Seu cérebro não sabe diferenciar entre um padrão que te ajuda e um padrão que te destrói. Ele apenas executa o que foi programado através de repetição. Então, toda vez que você tenta se organizar usando apenas força de vontade consciente, você está lutando contra décadas de programação subconsciente. É como tentar dirigir um carro para o norte enquanto o GPS automático te leva para o sul. Você pode até avançar um pouco usando esforço brutal, mas no momento em que você relaxa, o piloto automático te leva de volta para o mesmo lugar de sempre. A Bíblia, que é sabedoria milenar, já revelava esse princípio em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Guarda o teu coração com toda a diligência, porque dele procedem as fontes da vida. O coração aqui não é o órgão físico, é a mente, é o centro dos seus pensamentos e crenças. A Bíblia está dizendo exatamente o que Bob Proctor ensinou. Cuide da sua programação mental, porque é dela que sai tudo que você manifesta na vida. Se a fonte está contaminada com paradigmas de caos, tudo que brota dela será caótico. Mas se você purificar a fonte, se você reprogramar os paradigmas, tudo muda automaticamente. E essa é a diferença brutal entre esforço consciente e programação inconsciente. Você pode se esforçar 16 horas por dia tentando se organizar, mas se o subconsciente está programado para caos, você vai sabotar seus próprios esforços sem nem perceber. Vai esquecer compromissos, vai procrastinar tarefas importantes, vai se distrair com coisas irrelevantes, vai começar projetos e não terminar nenhum. Bob Proctor descobriu que a chave não é lutar contra o paradigma, é reprogramá-lo. E a neuroplasticidade prova que isso é possível. Seu cérebro tem a capacidade de formar novos padrões neurais em qualquer idade. Não importa quantos anos você viveu no caos, você pode criar novos circuitos neurais de organização. Mas tem um detalhe crítico aqui. Você precisa entender que seu subconsciente não responde à lógica, não responde a argumentos racionais, não responde a promessas ou intenções. Seu subconsciente responde apenas à repetição emocionalizada. Esse é o segredo que a maioria das pessoas nunca aprende. Elas tentam se organizar usando planejamento lógico, comprando agenda, fazendo lista de tarefas, mas nunca reprogramam o paradigma que está na raiz. É como tentar consertar o galho quando o problema está na raiz. Porque força de vontade nunca funcionou para você? Porque você estava tentando mudar comportamento sem mudar frequência. Você estava tentando agir diferente sem reprogramar a mente que controla toda a ação. Quantas vezes você prometeu se organizar e voltou para o mesmo caos 2 dias depois? Isso acontecia porque o paradigma continuava intacto. Sua mente subconsciente é como um piloto automático programado para te levar sempre para o mesmo destino de dispersão. Você pode pegar o volante e tentar dirigir manualmente por um tempo, mas no momento em que você cansa, o piloto automático assume e te leva de volta para a frequência antiga. Você não falhou, você apenas nunca aprendeu a reprogramar a frequência que controla tudo. E isso muda agora. Porque quando você entende que desorganização é paradigma, não é identidade, você percebe que pode mudar. Você não é uma pessoa desorganizada. Você é uma pessoa com um paradigma de desorganização. E paradigmas podem ser quebrados. Bob Proctor provou isso milhares de vezes. Ele transformou pessoas completamente caóticas em pessoas com clareza magnética, usando os princípios da lei da vibração aplicados à reprogramação mental. Mas espera até você descobrir o que vem agora, porque Bob Proctor revelou algo ainda mais profundo sobre como esse paradigma se formou na sua mente. A verdade é que você não nasceu desorganizado. Nenhum bebê nasce com paradigma de caos.
Você veio ao mundo com a mente subconsciente completamente aberta, pronta para absorver tudo. E nos primeiros anos de vida, especialmente até os 7 anos, seu cérebro estava no que os neurocientistas chamam de estado teta. É um estado de ondas cerebrais em que você absorve informação direto para o subconsciente sem filtro crítico. Você era como uma esponja mental, absorvendo tudo ao seu redor. E foi nesse período que a maior parte dos seus paradigmas foi instalada. Se você cresceu numa casa caótica, onde ninguém tinha rotina, onde as coisas viviam perdidas, onde não havia planejamento nem organização, seu subconsciente absorveu isso como sendo normal. Seu cérebro criou padrões neurais baseados no que via repetidamente. E a repetição é a linguagem do subconsciente. Bob Proctor sempre ensinou que paradigmas são herdados. Você não escolheu ter um paradigma de desorganização. Você simplesmente foi exposto a ambientes e comportamentos desorganizados durante os anos de formação da sua mente. Seus pais tinham paradigmas que eles herdaram dos pais deles, que herdaram dos pais deles, e assim por diante. É uma programação que passa de geração em geração, até que alguém conscientemente decide quebrar o ciclo. E pela lei da vibração, ambientes caóticos criam mentes caóticas. Se você vivia cercado de caos, você começou a vibrar na frequência do caos. E quando você vibra numa frequência específica, você atrai situações, pessoas e circunstâncias que correspondem a essa frequência. É um ciclo que se autorreforça. Caos mental atrai caos externo, que reforça o caos mental, que atrai mais caos externo. A programação infantil é tão poderosa porque acontece quando você ainda não tem capacidade crítica desenvolvida. Você não questionava nada, apenas absorvia. Se seus pais diziam que você era desorganizado, você acreditava e isso se tornava parte da sua autoimagem. Se você via adultos vivendo no caos, você assumia que era assim que a vida funciona. E a neurociência explica que quanto mais jovem você é, quando um padrão neural se forma, mais profundo ele se enraiza no cérebro. É por isso que hábitos da infância são os mais difíceis de mudar. Não é impossível, mas requer reprogramação consciente e deliberada. Bob Proctor entendia isso perfeitamente. Ele sabia que você não pode simplesmente decidir ser organizado e esperar que aconteça. Você precisa reprogramar as camadas profundas do subconsciente, onde os paradigmas estão guardados. E olha, o papel da repetição na formação de paradigmas inconscientes é absolutamente crítico. Não foi uma única experiência que te programou para caos. Foi a repetição constante de experiências caóticas. Todo dia acordando sem rotina. Todo dia vendo tarefas inacabadas. Todo dia sentindo a ansiedade da desorganização. Essa repetição criou sulcos profundos no seu cérebro. E agora esses sulcos são o caminho de menor resistência. É por isso que você volta para o caos automaticamente, mesmo quando promete mudar. Seu cérebro está apenas seguindo os sulcos que já existem. É o caminho mais fácil. E aqui está a parte triste, mas libertadora. Sua família não fez isso de propósito. Eles não te programaram para caos porque eram maus ou queriam te prejudicar. Eles simplesmente te passaram os paradigmas que eles mesmos tinham. Ninguém na sua família provavelmente tinha consciência de que estavam instalando programações no seu subconsciente. A sociedade como um todo também contribuiu. A escola não ensina organização mental. Não te ensinam como funciona o subconsciente. Não te ensinam técnicas de reprogramação. Não te ensinam sobre paradigmas ou frequência vibracional. Te enchem de informação, mas não te ensinam a organizar essa informação. Te cobram resultados, mas não te ensinam os processos mentais que geram resultados. E a Bíblia alerta sobre isso em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. A mensagem é clara. O mundo vai tentar te moldar segundo os padrões dele, que muitas vezes são padrões de caos, pressa, dispersão.
Mas você tem o poder de renovar sua mente. Você pode escolher não se conformar com os paradigmas que foram instalados. Você pode escolher reprogramar. E aqui está a verdade libertadora que vai mudar tudo para você. Programação pode ser desfeita. Bob Proctor provou isso incontáveis vezes. Ele pegou pessoas que viveram 40, 50, 60 anos no caos e as transformou completamente através de reprogramação de paradigmas. A neuroplasticidade confirma que seu cérebro pode criar novos padrões em qualquer idade. Você não está condenado a viver preso aos paradigmas que foram instalados na infância. Você pode instalar novos paradigmas, paradigmas de organização, clareza, foco, disciplina. Mas você precisa usar o método certo. Não adianta só querer, não adianta só decidir. Você precisa aplicar as técnicas específicas de reprogramação do subconsciente que Bob Proctor ensinou. E essas técnicas funcionam porque respeitam as leis mentais, especialmente a lei da vibração. Você já parou para pensar que talvez a desorganização não seja sua culpa, mas sim uma herança que você pode recusar? Isso muda tudo, porque quando você entende que não é você que é o problema, é a programação, você para de se culpar e começa a se reprogramar. Imagine que seu subconsciente é como um disco rígido que veio com software de caos pré-instalado. Você não escolheu esse software. Ele veio de fábrica, mas agora você descobriu que pode desinstalar o software velho e instalar um novo. Um software de organização, ordem, clareza. E aqui está o poder. Você não escolheu essa programação, mas agora pode escolher reprogramar. Você não é vítima dos paradigmas que herdou. Você pode se tornar o programador da sua própria mente. Bob Proctor ensinou que esse é o poder mais importante que você tem. O poder de escolher seus pensamentos, que determinam sua vibração, que determina sua realidade. O próximo ponto é ainda mais importante, porque agora que você entendeu como foi programado, Bob Proctor vai te mostrar o que acontece quando você vive nessa frequência de caos. A lei da vibração é a lei fundamental do universo, e Bob Proctor dedicou 60 anos da vida dele ensinando isso. Tudo vibra. Você vibra. Seus pensamentos vibram. Suas emoções vibram. E a frequência em que você vibra determina o que você atrai para a sua vida. Isso não é magia. Não é pensamento positivo vazio, é uma lei tão real quanto a lei da gravidade. Quando você tem um paradigma de caos, você está constantemente emitindo uma frequência de dispersão, confusão, desordem, e pela lei da atração, que é simplesmente a resposta do universo à sua vibração, você atrai situações que correspondem a essa frequência. Você atrai mais caos, mais imprevistos, mais confusão, mais urgências, mais problemas que poderiam ter sido evitados com organização. É um ciclo que se auto-reforça e que mantém você preso numa realidade que você não quer. Bob Proctor sempre dizia que sua realidade externa é sempre um reflexo perfeito da sua vibração interna. Se sua vida está caótica, não é porque o mundo é contra você, é porque você está vibrando caos. E o universo está apenas respondendo à sua frequência. Olha como isso é poderoso e ao mesmo tempo assustador. Você não pode vibrar caos e esperar resultados organizados. Você não pode ter uma mente dispersa e esperar manifestar uma vida focada. A lei da vibração não permite contradições. Você só pode atrair aquilo que corresponde à sua frequência atual. E desorganização funciona como um repelente magnético de oportunidades. Sabe quantas chances você já perdeu porque não estava preparado? Quantos relacionamentos você prejudicou porque esqueceu compromissos? Quanto dinheiro você deixou de ganhar porque não tinha as informações organizadas na hora certa? Quanto tempo você desperdiçou procurando coisas que deveriam estar no lugar certo? A frequência de caos não apenas deixa de atrair o que você quer, ela ativamente repele. Pessoas bem-sucedidas sentem sua vibração de desorganização e se afastam.
Oportunidades aparecem, mas você não consegue aproveitar porque está sempre apagando incêndio. O dinheiro chega, mas escorre pelos dedos porque suas finanças são caóticas. Tudo que você tenta construir desmorona porque não há estrutura organizada sustentando. E aqui está o que muita gente não entende. Não é que você está atraindo o azar ou má sorte. Você está simplesmente manifestando a realidade que corresponde à sua vibração. Bob Proctor ensinou que pensamentos se tornam coisas, mas não é um pensamento isolado que manifesta. É o padrão de pensamento dominante. É a vibração consistente. Se você vive pensando caoticamente, vibrando dispersão, sua vida será caótica e dispersa. Não há como escapar dessa lei. O sistema reticular ativador no seu cérebro funciona como um filtro de percepção. Ele filtra a realidade baseado nos seus paradigmas dominantes. Se você tem um paradigma de caos, seu cérebro literalmente filtra a realidade de forma a confirmar esse paradigma. Você percebe a bagunça, mas não percebe as oportunidades de organização. Você nota os problemas, mas não enxerga as soluções. Você vê as dificuldades, mas ignora os recursos. Seu cérebro está constantemente buscando evidências que confirmem seu paradigma existente. É por isso que pessoas caóticas vivem dizendo que não tem tempo, que a vida é corrida, que é impossível se organizar. O cérebro delas está programado para enxergar apenas aquilo que confirma o paradigma de caos. E toda vez que o paradigma é confirmado, ele se fortalece. A Bíblia fala sobre isso. Em Provérbios, capítulo 21, versículo 5, os planos do diligente levam à abundância, mas a pressa conduz à pobreza. Olha a sabedoria ancestral aqui. Diligência é organização em ação, é planejar antes de executar, é ter clareza de prioridades, e a promessa é abundância. Mas a pressa, que é o oposto da organização, conduz à pobreza. Não só pobreza financeira, mas pobreza de tempo, de energia, de relacionamentos, de paz. Quando você vive apressado, caótico, sem organização, você empobrece todas as áreas da vida. E por quê? Por causa da vibração. Pressa vibra escassez, caos vibra falta, desorganização vibra limitação. E pela lei da atração, você manifesta exatamente isso: escassez, falta, limitação. O custo invisível de viver desorganizado não é só o tempo perdido procurando coisas ou refazendo o trabalho que foi feito errado na pressa. É a energia mental desperdiçada, mantendo milhares de tarefas incompletas na cabeça. É o cortisol que seu corpo produz constantemente, vivendo em modo de urgência. É a criatividade que morre porque o cérebro caótico não tem espaço para inovação. É a saúde que se deteriora pelo estresse crônico. É o dinheiro que escapa porque você não tem controle financeiro. São os relacionamentos que sofrem porque você não tem presença mental para estar com as pessoas. É a espiritualidade que enfraquece porque você não tem paz interior para se conectar com Deus. Desorganização não é só bagunça externa, é caos interno que consome você por dentro. Quantas oportunidades você já perdeu porque estava desorganizado demais para aproveitar? Um emprego melhor que exigia currículo atualizado, mas o seu estava desatualizado há anos. Um investimento lucrativo, mas você não tinha dinheiro organizado para aplicar. Um relacionamento que poderia ter florescido, mas você estava tão caótico que não conseguiu dar atenção. Uma ideia brilhante que poderia ter virado negócio, mas você não tinha disciplina para executar. Vibrar em caos é como tentar sintonizar rádio na frequência errada. Você só capta estática e interferência. Você não consegue sintonizar as oportunidades, as ideias, as pessoas certas, porque sua frequência não corresponde. E cada dia desorganizado é um dia manifestando a vida que você não quer. É um dia reforçando o paradigma limitante. É um dia vibrando na frequência que te mantém preso. Bob Proctor ensinou que a lei da vibração e a lei da atração trabalham juntas de forma inseparável.
Você não pode mudar uma sem mudar a outra. Se você quer mudar o que está atraindo, precisa mudar sua vibração. E se você quer mudar sua vibração, precisa mudar seus paradigmas. É tudo conectado. A neurociência confirma que um cérebro em modo caos produz altos níveis de cortisol, o hormônio do estresse. E cortisol bloqueia o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável por planejamento, decisões estratégicas, pensamento crítico, criatividade. Então, quando você vive caótico, seu próprio cérebro te impede de pensar claramente. Você fica preso num ciclo vicioso onde caos gera estresse. Estresse bloqueia pensamento claro. Falta de pensamento claro gera mais caos. É uma espiral descendente, e a única forma de sair dessa espiral é quebrando o paradigma na raiz, é reprogramando a frequência fundamental. Wallace Wattles, no livro A Ciência de Ficar Rico, ensinou que há uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas e que um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Mas aqui está o detalhe. Pensamento organizado cria realidade organizada. Pensamento caótico cria realidade caótica. Você não pode pensar de forma dispersa e esperar manifestar algo estruturado. A realidade que você manifesta é sempre proporcional à qualidade dos seus pensamentos. E qualidade de pensamento depende de organização mental. Bob Proctor pegou esse princípio de Wattles e aplicou através da lei da vibração, criando um sistema completo de transformação de paradigmas. E esse sistema funciona porque respeita as leis mentais universais. Cada dia desorganizado é um dia manifestando a vida que você não quer. Porque manifestação não é algo que você faz às vezes, é algo que está acontecendo o tempo todo através da sua vibração dominante. Espera só até você entender o que vem agora, porque Bob Proctor guardou o melhor ensinamento sobre reprogramação para este próximo ponto. Bob Proctor criou um método específico chamado Paradigm Shift, que significa mudança de paradigma. E esse método é a chave para transformar completamente a frequência em que você vibra. O conceito é simples, mas profundo. Você não pode mudar resultados sem mudar paradigmas. E você não pode mudar paradigmas usando apenas a mente consciente. A mente consciente é racional, lógica, voluntária. Mas paradigmas estão armazenados na mente subconsciente, que não responde à lógica. O subconsciente responde à repetição emocionalizada. Então, o método de Bob Proctor se baseia em reprogramar o subconsciente através de técnicas específicas aplicadas com consistência por no mínimo 90 dias. Por que 90 dias? Porque é o tempo aproximado que a neurociência indica ser necessário para criar novos padrões neurais permanentes. Nos primeiros 21 dias, você começa a formar o novo padrão. Aos 40 dias, o padrão já está mais estabelecido. Aos 90 dias, o novo paradigma substituiu uma das técnicas mais poderosas que Bob Proctor ensinou é o exercício do espelho. Todo dia, de manhã e à noite, você fica de frente para o espelho, olha nos seus próprios olhos e repete afirmações específicas com emoção. Para reprogramar a organização, a afirmação seria algo como: eu sou uma pessoa naturalmente organizada, minha mente é clara e focada, eu vibro na frequência da ordem perfeita, organização é parte da minha essência. Você repete isso olhando nos seus olhos até sentir a emoção da verdade dessa afirmação. O espelho é importante porque cria um loop de feedback. Você está vendo a pessoa que está declarando ser organizada. E quando você adiciona emoção à repetição, o subconsciente aceita a nova programação. Sem emoção, é só palavra vazia. Com emoção, é reprogramação profunda. Outra técnica fundamental é o que Bob Proctor chamava de seminário mental diário. Você dedica 15 minutos todo dia, preferencialmente de manhã, logo depois de acordar, ou à noite, antes de dormir, quando o cérebro está em estado teta e o subconsciente está mais aberto.
Nesses 15 minutos, você visualiza sua vida completamente organizada. Você se vê acordando num ambiente arrumado. Você se vê seguindo uma rotina clara. Você se vê executando tarefas com foco total. Você se vê terminando o dia com tudo resolvido, sem pendências. Você visualiza em primeira pessoa, com todos os detalhes sensoriais. Como se sente ter a casa organizada? Qual a sensação de terminar o dia com as tarefas concluídas? Como é a paz mental de não ter 1000 coisas inacabadas te consumindo? Você precisa sentir tudo isso durante a visualização, porque o subconsciente não sabe diferenciar entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Visualização criativa não é fantasia vazia. É uma técnica cientificamente comprovada de reprogramação neural. Quando você visualiza algo com riqueza de detalhes e emoção, seu cérebro cria os mesmos padrões neurais que criaria se você estivesse realmente vivendo aquela experiência. Atletas olímpicos usam visualização há décadas para melhorar performance. E Bob Proctor pegou esse princípio e aplicou à transformação de vida. Ver-se organizado antes de ser organizado, porque vibração precede manifestação. Você precisa vibrar na frequência de pessoa organizada antes de sua vida externa se organizar. E visualização é a forma de você treinar seu cérebro para vibrar nessa nova frequência. Todo dia você está programando seu subconsciente através da visualização. Todo dia você está criando novos sulcos neurais de organização. A gratidão é outro elemento crucial que Bob Proctor ensinou. Gratidão pela ordem que ainda vai manifestar. Isso parece estranho, mas é poderosíssimo. Quando você sente gratidão genuína pela vida organizada que está criando, você está vibrando como se já tivesse essa vida. E pela lei da atração, você acelera a manifestação. Gratidão é uma das frequências vibracionais mais altas que existem. Quando você está em gratidão, você está magneticamente atraente para tudo que deseja. Então, todo dia, como parte do seminário mental, você agradece pela transformação que está acontecendo. Você agradece pela nova frequência que está ativando. Você agradece pela organização que está se manifestando. E essa gratidão cria uma vibração tão poderosa que a realidade externa não tem escolha senão corresponder. A Bíblia ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 8: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha a instrução clara. Direcione seus pensamentos. Escolha conscientemente em que pensar. E quando você direciona seus pensamentos para organização, clareza, ordem, disciplina, você está cumprindo esse mandamento bíblico. Você está guardando sua mente, protegendo sua vibração, escolhendo sua frequência. E essa escolha deliberada e repetida é o que cria o paradigma novo que substitui o antigo. Repetição espaçada é o princípio científico por trás de toda reprogramação. A neuroplasticidade funciona assim. Quanto mais você repete um pensamento ou comportamento, mais forte fica o padrão neural associado. No começo, é difícil porque você está criando um caminho novo no cérebro. É como abrir uma trilha nova numa mata fechada. Exige esforço, mas a cada repetição, o caminho fica mais claro, mais fácil de seguir. Depois de repetir por semanas, o novo caminho se torna automático. O que antes exigia esforço consciente, agora acontece no piloto automático. Isso é mudança de paradigma, isso é reprogramação do subconsciente. E Bob Proctor ensinou que você precisa ser consistente. Não adianta fazer o exercício do espelho 3 dias e parar. Não adianta visualizar uma semana e desistir. Tem que ser diário, por 90 dias no mínimo, porque é a consistência da repetição que solidifica o novo paradigma.
Você está pronto para investir 15 minutos por dia durante 90 dias para transformar sua vida completamente? Essa é a pergunta que determina seu futuro. 15 minutos é nada. Todo mundo tem 15 minutos. Mas quantas pessoas realmente investem esses 15 minutos em reprogramação consciente? Quase ninguém. E é por isso que quase ninguém transforma a vida de verdade. A maioria das pessoas quer mudança, mas não quer fazer o que a mudança exige. Elas querem resultado diferente, mas continuam fazendo as mesmas coisas. Bob Proctor sempre dizia que insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente esperando resultado diferente. Se você quer vida organizada, precisa reprogramar a mente para a organização. Não tem atalho, não tem pílula mágica, tem técnica científica aplicada com disciplina consistente. Reprogramar o subconsciente é como regravar um CD. Você precisa tocar a nova música repetidamente até ela substituir a antiga. O CD já tem uma música gravada, que é o paradigma de caos. Você não pode simplesmente apagar. Você precisa gravar por cima. E a única forma de gravar por cima é repetição com emoção. Todo dia você toca a nova música. Todo dia você reforça a nova programação. Todo dia você vibra na nova frequência. E, eventualmente, a música antiga não toca mais. O paradigma antigo é substituído. E você se torna naturalmente aquilo que estava repetindo. Sua mente subconsciente não sabe a diferença entre real e imaginado. Use isso a seu favor. Tudo que você imagina vividamente com emoção, o subconsciente aceita como verdade. E quando o subconsciente aceita como verdade, ele manifesta na realidade externa. Neville Goddard, um dos grandes mestres da manifestação, ensinava: assuma o sentimento da realização. Não espere estar organizado para sentir como pessoa organizada. Sinta como pessoa organizada agora, e a organização se manifestará. É inversão completa da forma como a maioria pensa. A maioria acha que precisa mudar a realidade externa para então mudar o sentimento interno. Mas a lei da vibração funciona ao contrário. Você muda o sentimento interno, a vibração interna, e a realidade externa muda automaticamente para corresponder. Então, você começa a se sentir organizado antes de estar organizado. Você vibra a ordem antes de ter ordem. E pela lei da atração, a ordem se manifesta porque não tem como não manifestar. Você está emitindo a frequência de organização, então você atrai organização. É lei, é como gravidade, não falha nunca. Qual desses paradigmas mais ressoa em você neste momento? Deixa aqui nos comentários qual te impactou mais. O que vem agora muda tudo, porque Bob Proctor não parou na reprogramação mental. Ele ensinou algo ainda mais prático sobre organização física. Bob Proctor sempre enfatizava que pensamento em resultados é a chave para tudo. A maioria das pessoas pensa em atividades. Elas fazem 1000 coisas, mas não conseguem resultados porque não sabem pensar em função de resultados. Pensamento em resultados aplicado à organização significa o seguinte: antes de começar o dia, você define claramente quais são os 3 resultados principais que você quer alcançar. Não tarefas, resultados. Tarefa é responder e-mails. Resultado é fechar aquele contrato importante que depende dos e-mails. Tarefa é arrumar a casa. Resultado é ter um ambiente que eleva sua vibração e aumenta sua produtividade. Você vê a diferença? Quando você pensa em resultados, sua mente automaticamente prioriza. Você sabe o que é urgente de verdade e o que é só ruído. A organização como disciplina vibracional diária significa que todo dia você pratica conscientemente a frequência de ordem. Você não espera estar com vontade. Você não espera inspiração. Você faz porque é a disciplina que solidifica o paradigma. Bob Proctor ensinava que disciplina é fazer o que precisa ser feito quando precisa ser feito, quer você esteja com vontade ou não. E essa disciplina aplicada diariamente cria uma frequência vibracional tão forte que organização se torna automática.
Você para de precisar se forçar, porque a nova programação está no piloto automático. Mas para chegar nesse ponto, você precisa passar pelo período de disciplina consciente. São os 90 dias de reprogramação ativa. Depois disso, funciona sozinho. Como criar sistemas que funcionam no piloto automático? Bob Proctor ensinou que você precisa projetar sua vida de forma que a escolha certa seja a escolha mais fácil. Por exemplo, se você quer acordar cedo, coloque o despertador do outro lado do quarto para ser obrigado a levantar. Se você quer se alimentar melhor, mantenha apenas alimentos saudáveis em casa. Se você quer ser mais produtivo, elimina distrações do ambiente de trabalho. Você cria sistemas externos que suportam sua reprogramação interna, porque nos primeiros 90 dias, enquanto o novo paradigma está se formando, você ainda tem o paradigma antigo tentando te puxar de volta. Os sistemas externos funcionam como proteção contra a recaída. O ritual matinal de 15 minutos, que programa o dia inteiro, é uma das técnicas mais poderosas. Você acorda e, antes de fazer qualquer outra coisa, antes de olhar celular, antes de qualquer distração, você dedica 15 minutos para programar sua mente. Exercício do espelho, afirmando organização, visualização do dia perfeito, gratidão pela transformação e definição dos 3 resultados principais do dia. Esses 15 minutos definem sua vibração para as próximas 16 horas. Você começa o dia vibrando na frequência certa, e essa frequência te guia o dia inteiro. A maioria das pessoas acorda e imediatamente mergulha no caos. Pega o celular, vê notícias ruins, entra nas redes sociais, responde mensagens e quando percebe já está vibrando o caos. E dessa frequência caótica, o dia inteiro será caótico. Mas quando você investe 15 minutos programando a mente, você ancora sua vibração em ordem antes de qualquer interferência externa. A priorização, através da lei do 80-20, também conhecida como o princípio de Pareto, é revolucionária. Essa lei diz que 80% dos seus resultados vem de 20% das suas ações. Isso significa que a maior parte do que você faz todo dia não gera resultado significativo. São tarefas que te mantêm ocupado, mas não te movem para frente. Quando você identifica qual é o seu 20%, você foca toda a energia ali. E aí sim, você produz resultado real. Bob Proctor ensinava que pessoas bem-sucedidas não trabalham mais horas, elas trabalham nas coisas certas. Elas têm clareza brutal sobre o que importa e eliminam o resto. A Bíblia ensina em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe um tempo certo para cada coisa. E organização é ter sabedoria para saber qual é o tempo de cada propósito. Não é fazer tudo ao mesmo tempo. É fazer a coisa certa na hora certa. Quando você tenta fazer tudo, você não faz nada bem. Quando você foca no que realmente importa no momento certo, você manifesta resultados extraordinários. Essa sabedoria bíblica de tempo e propósito, quando combinada com o pensamento em resultados de Bob Proctor, cria uma força imparável. Você sabe o que fazer, quando fazer e por que fazer. E essa clareza se traduz em organização natural. Eliminar decisões desnecessárias é uma estratégia que pessoas como Steve Jobs e Mark Zuckerberg usaram. Jobs usava a mesma roupa todo dia. Zuckerberg também. Por quê? Porque toda decisão, por menor que seja, gasta energia mental. Se você precisa decidir todo dia o que vestir, o que comer no café da manhã, qual caminho seguir para o trabalho, você está desperdiçando energia de decisão em coisas irrelevantes. E quando chega a hora de decidir algo realmente importante, você já está com fadiga de decisão. Então, você cria sistemas que eliminam decisões pequenas. Você automatiza tudo que pode ser automatizado. Você cria rotinas que funcionam no piloto automático. E aí sua energia mental fica reservada para as decisões que realmente importam. Isso é organização estratégica.
Ambiente físico organizado eleva a frequência mental automaticamente. Bob Proctor sempre dizia que seu ambiente externo reflete seu mundo interno, mas também influencia seu mundo interno. É uma via de mão dupla. Se você vive num ambiente caótico, sua mente fica caótica. Se você organiza o ambiente, sua mente se organiza. Por isso, uma das primeiras coisas que você deve fazer no processo de reprogramação é organizar seu espaço físico. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser funcional. Cada coisa no seu lugar, sem acúmulo de coisas inúteis, sem bagunça visual que distrai. Um ambiente limpo e organizado cria uma vibração de ordem que sustenta sua reprogramação mental. Você entra no ambiente e automaticamente sua frequência se eleva. E se organização não fosse sobre fazer mais, mas sobre fazer o certo na hora certa? Isso muda completamente a perspectiva. A maioria das pessoas acha que ser organizado é fazer 1000 coisas perfeitamente. Mas organização de verdade é ter clareza brutal sobre as 3 coisas que realmente importam e focar nisso com intensidade total. É eliminar 80% do que você faz para poder fazer os 20% que geram resultado com excelência. Bob Proctor ensinava isso através do conceito de pensamento em resultados. Você não mede sucesso por quantas horas trabalhou ou quantas tarefas riscou da lista. Você mede sucesso pelos resultados que manifestou. E resultados extraordinários vêm de foco extraordinário, não de esforço disperso. Sua vida é como um jardim. Você não pode controlar se vai chover, mas pode decidir o que planta e o que arranca. Você não controla tudo o que acontece, mas controla totalmente como organiza sua mente, seu tempo, sua energia. Você pode plantar sementes de ordem e arrancar ervas daninhas de caos. Você pode regar pensamentos produtivos e deixar morrer pensamentos dispersivos. Você pode cultivar hábitos que geram organização e eliminar hábitos que geram bagunça. O jardim da sua vida responde ao que você cultiva. Se você cultiva caos, colhe caos. Se cultiva ordem, colhe ordem. É lei de causa e efeito. É lei da vibração em ação. Organização não é prisão, é liberdade de finalmente vibrar na frequência que você escolhe. Muita gente tem medo de organização porque acha que vai se sentir presa, engessada, sem espontaneidade, mas é exatamente o contrário. Quando você é organizado, você tem liberdade verdadeira, porque você não está mais sendo controlado pelo caos. Você não está mais reagindo a urgências o tempo todo. Você tem controle, você decide para onde vai sua energia. Você tem tempo para ser espontâneo porque planejou espaço para isso. A desorganização é que te prende. Ela te torna escravo das circunstâncias, sempre apagando incêndio, sempre no modo sobrevivência. Organização te liberta para viver de verdade. Napoleon Hill ensinou que autodisciplina é um dos pilares fundamentais do sucesso. E autodisciplina não é punição, é amor próprio aplicado. É você cuidando da sua mente, do seu tempo, da sua energia, com a mesma seriedade que cuida da sua saúde física. Você não deixa de escovar os dentes porque não está com vontade. Você faz porque sabe que é necessário. Autodisciplina em organização funciona igual. Você mantém suas rotinas não porque sempre está inspirado, mas porque sabe que essas rotinas protegem sua vibração e garantem seus resultados. Com o tempo, a disciplina se torna preferência. O que antes era esforço se torna prazer, porque o paradigma mudou. Quantas dessas áreas da sua vida você reconhece que estão em caos neste momento? Escreve o número nos comentários e vamos reprogramar juntos. Quase ninguém consegue aplicar o ponto 6, mas você vai, porque Bob Proctor revelou a conexão profunda entre organização e manifestação de riqueza. Bob Proctor ensinava no livro Você Nasceu Rico que a riqueza começa na mente, não no mundo externo. Você não fica rico primeiro para depois organizar a vida. Você organiza a mente primeiro e a riqueza se manifesta como consequência natural. Porque mente organizada atrai dinheiro organizado.
Pensa nisso. Pessoas ricas têm clareza brutal sobre suas finanças. Elas sabem exatamente quanto entra, quanto sai, para onde vai cada centavo. Elas têm metas financeiras específicas, elas planejam investimentos, elas gerenciam múltiplas fontes de renda. Tudo isso exige organização mental sofisticada. E pela lei da vibração, quando você vibra organização financeira, você atrai oportunidades financeiras. Quando você vibra caos financeiro, você repele dinheiro. É simples assim. Dinheiro flui para onde há ordem, foge de onde há caos. A lei da vibração aplicada às finanças pessoais funciona assim. Sua frequência financeira é determinada pelos seus pensamentos e emoções dominantes sobre dinheiro. Se você pensa e sente caos toda vez que o assunto é dinheiro, você vibra caos financeiro. E pela lei da atração, você manifesta caos financeiro. Contas atrasadas, gastos impulsivos, dívidas crescentes, oportunidades perdidas. Não é azar, é vibração. Mas quando você organiza seus pensamentos sobre dinheiro, quando você cria sistemas financeiros, quando você gerencia com clareza, você muda sua frequência financeira. E dessa nova frequência, dinheiro começa a fluir de formas que pareciam impossíveis antes. Oportunidades aparecem, ideias surgem, conexões acontecem. Tudo porque você mudou a vibração. Caos financeiro é sempre reflexo de caos mental. Sempre. Bob Proctor ensinou isso por décadas. Você não pode ter pensamentos desorganizados e esperar ter finanças organizadas. Não funciona. A realidade externa sempre corresponde à realidade interna. Então, se suas finanças estão em caos, não é porque você não ganha o suficiente. Pode até ser que você ganhe bem, mas o dinheiro escorre porque sua mente é caótica em relação a dinheiro. Você gasta sem planejar. Você não controla. Você não investe. Você vive no modo reação. E pela lei da vibração, enquanto sua mente for caótica com dinheiro, suas finanças serão caóticas. Não importa quanto você ganhe. O problema não é externo, é interno. É vibração. Como organização cria espaço vibracional para a abundância, imagina sua vida como um recipiente. Se o recipiente está cheio de bagunça, caos, pendências, tarefas inacabadas, não há espaço para a abundância entrar. Você pode até atrair oportunidade, mas não consegue aproveitar, porque não tem espaço mental, emocional, físico para receber. Mas quando você organiza, você cria espaço, e o universo preenche espaço vazio. É lei natural. Quando você organiza suas finanças, abre espaço para mais dinheiro entrar. Quando você organiza seu tempo, abre espaço para mais oportunidades. Quando você organiza seu ambiente, abre espaço para criatividade e inspiração. Organização não limita, libera. Ela cria capacidade de receber. A Bíblia fala sobre isso em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Olha o princípio aqui. Quando você administra o que tem com ordem, quando você honra a gestão financeira, Deus promete abrir as janelas do céu e derramar abundância. Mas percebe que vem antes a administração e depois a abundância? Você precisa mostrar que pode gerenciar o pouco de forma organizada antes de receber muito. Essa é lei universal. Organização demonstra maturidade vibracional para lidar com prosperidade. Múltiplas fontes de renda começam com organização clara. Bob Proctor ensinava que rico nunca depende de uma única fonte de renda. Rico diversifica. Mas para você gerenciar múltiplas fontes de renda sem enlouquecer, você precisa de organização sofisticada. Você precisa saber quanto cada fonte está gerando. Você precisa gerenciar tempo entre diferentes projetos. Você precisa manter clareza mental sobre múltiplas responsabilidades. Isso só é possível
com paradigma de organização forte. Se você está caótico gerenciando uma fonte de renda, imagine com 3, 4, 5 fontes. Seria desastre total. Então, antes de expandir para múltiplas fontes, você organiza a mente. Você reprograma o paradigma. E dessa base organizada, você pode construir império financeiro. Imagem de prosperidade, que é a técnica de visualização que Bob Proctor ensinou, requer mente organizada. Você não pode visualizar prosperidade com clareza se sua mente está caótica. A visualização efetiva exige foco. Exige capacidade de manter uma imagem mental vívida por vários minutos. Exige detalhamento sensorial. Tudo isso demanda organização mental. Então, quando você reprograma a organização, você automaticamente melhora sua capacidade de visualização. E visualização melhorada acelera manifestação. É tudo conectado. Organização não é separada de prosperidade. Organização é o fundamento sobre o qual prosperidade se constrói. Bob Proctor sempre dizia que você não pode construir arranha-céu sobre fundação fraca. Organização é a fundação. Prosperidade é o arranha-céu. Você já percebeu que pessoas ricas têm agenda organizada, finanças organizadas, metas organizadas? Não é coincidência, é causalidade. Elas são ricas porque são organizadas. Ou melhor, elas vibram organização e, pela lei da atração, manifestam riqueza. Você nunca vai ver um milionário vivendo no caos. Pode até existir exceção rara, mas a regra é clara. Riqueza e organização andam juntas, porque vibração de organização é compatível com vibração de prosperidade. São frequências similares, mas vibração de caos é incompatível com vibração de riqueza. É como tentar misturar óleo e água. Não se misturam. Então, se você quer riqueza, precisa vibrar organização. Não tem atalho. Dinheiro é como água. Só entra em recipientes organizados, nunca em baldes furados de caos. Essa metáfora é perfeita. Você pode abrir a torneira com toda a força, mas se o balde tem furos, a água escapa. Você pode ganhar muito dinheiro, mas se sua mente é caótica, o dinheiro escapa. Você gasta sem controle. Você faz investimentos ruins, você perde oportunidades. Você é roubado ou enganado porque não está atento. O dinheiro passa por você, mas não fica, porque não há recipiente organizado para segurar. Mas quando você conserta os furos através de organização mental e financeira, o mesmo fluxo de dinheiro se acumula. E com o tempo, você tem abundância. Não porque ganhou mais, mas porque passou a gerenciar melhor. Organização multiplica recursos. Prosperidade não vem para mentes desorganizadas, porque não há onde ela se ancorar. É como tentar segurar água com as mãos abertas. Escapa. Prosperidade precisa de estrutura para se sustentar, precisa de sistemas financeiros, precisa de planejamento. Precisa de disciplina. Tudo isso é organização. E organização é vibração. Então, quando você eleva sua vibração para a frequência de organização, você automaticamente se torna magnético para a prosperidade. Você para de precisar correr atrás. As coisas começam a vir até você, porque você está vibrando na frequência certa. Wallace Wattles ensinou que pensamento organizado atrai substância organizada. Bob Proctor pegou esse princípio e ensinou como aplicar. E a aplicação prática começa com reprogramação do paradigma de organização. A neurociência confirma que clareza mental ativa o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável por decisões financeiras inteligentes. Quando sua mente está organizada, seu córtex pré-frontal funciona otimamente. Você analisa melhor. Você pondera consequências, você toma decisões estratégicas, você resiste a impulsos destrutivos. Mas quando sua mente está caótica, o córtex pré-frontal é suprimido pelo sistema límbico, que é emocional e impulsivo. E aí você toma decisões financeiras péssimas. Você gasta por emoção, você investe por impulso, você se endivida sem pensar.
Tudo porque o caos mental desativa sua capacidade de pensamento financeiro estratégico. Organização mental é pré-requisito para a prosperidade financeira. Se você está sentindo sua vibração mudar agora, se está percebendo que organização é a frequência da abundância, deixa um "eu vibro em ordem" nos comentários. Isso aqui vai explodir sua mente, porque Bob Proctor ensinou algo sobre identidade que transforma organização de esforço em essência natural. Bob Proctor dedicou anos ensinando sobre o poder das afirmações "eu sou". Ele dizia que "eu sou" são as duas palavras mais poderosas do universo. Por quê? Porque elas definem identidade. Identidade determina tudo. Você não age como pessoa desorganizada e então se torna desorganizada. Você se identifica como pessoa desorganizada e então age de acordo. A identidade vem primeiro, comportamento vem depois. Então, se você quer transformação permanente, você não pode só mudar comportamento. Você precisa mudar identidade. E identidade muda através de afirmações repetidas com emoção. Quando você começa a dizer e sentir "eu sou organizado", você está reconstruindo sua autoimagem no nível mais profundo. Você está reprogramando quem você acredita que é. A diferença entre tentar ser organizado e ser organizado é abissal. Quando você tenta ser organizado, você está lutando contra sua identidade atual. Você se identifica como desorganizado, mas tenta agir como organizado. É conflito interno brutal. E conflito interno sempre ganha da força de vontade. Por isso, você volta para o padrão antigo, porque padrão antigo está alinhado com identidade. Mas quando você muda a identidade através de reprogramação profunda, você não precisa mais tentar. Você simplesmente é. Pessoa organizada não tenta se organizar. Ela age organizado naturalmente porque é quem ela é. E essa mudança de identidade acontece através da técnica de afirmação "eu sou", aplicada consistentemente por 90 dias. Como identidade precede comportamento através da lei da vibração, a identidade determina sua vibração fundamental. Se você se identifica como desorganizado, você vibra desorganização constantemente. E pela lei da atração, você manifesta desorganização. Seus comportamentos, suas escolhas, suas reações, tudo confirma a identidade de desorganização. É um ciclo fechado. Mas quando você muda a identidade para "eu sou organizado", você muda a vibração fundamental. E dessa nova vibração, comportamentos organizados emergem naturalmente. Você não precisa se forçar. Você age de acordo com quem você é. E como Bob Proctor ensinou, identidade mais forte sempre vence comportamento. Você não pode agir contra sua identidade por muito tempo. O exercício do espelho avançado, que Bob Proctor ensinou, funciona assim. Toda manhã e toda noite, você fica de frente para o espelho, olhando diretamente nos seus olhos. E você declara com emoção profunda: "Eu sou uma pessoa naturalmente organizada. Minha mente é clara, focada e disciplinada. Eu vibro na frequência perfeita da ordem divina. Organização é parte essencial de quem eu sou. Eu manifesto organização em todas as áreas da minha vida. E enquanto você declara isso, você sente a verdade dessas palavras. Você vê a pessoa organizada refletida no espelho. Você se conecta emocionalmente com essa nova identidade. E através dessa repetição diária com emoção, o subconsciente aceita a nova programação. Em algumas semanas, você começa a agir automaticamente como pessoa organizada. A Bíblia confirma esse princípio em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Não diz como ele age, diz como ele é. Identidade. Se no coração, que representa o subconsciente, você pensa que é organizado, então você é organizado. A realidade externa vai corresponder.
Mas enquanto no coração você pensa que é desorganizado, você continua sendo desorganizado. Não importa quanto você tente mudar comportamento superficialmente. A transformação real sempre começa no coração, no subconsciente, na identidade, e depois se manifesta naturalmente em comportamento e resultados. Esse é o caminho que funciona. É o único caminho que funciona permanentemente. Autoimagem organizada manifesta vida organizada automaticamente. A autoimagem é como você se vê. E você sempre age consistente com como se vê. Se você se vê como desorganizado, você age desorganizado mesmo quando tenta não agir, porque a autoimagem é mais forte que intenção consciente. Mas quando você reconstrói sua autoimagem através das técnicas de Bob Proctor, quando você se vê como pessoa organizada, você age organizado sem esforço. Você simplesmente não consegue agir fora da sua autoimagem. E aí, a organização deixa de ser algo que você faz e se torna algo que você é. É mudança fundamental, é transformação real, é paradigma novo instalado permanentemente. Manutenção da frequência é o último ponto crítico. Depois de 90 dias de reprogramação intensa, o novo paradigma está instalado, mas você não pode abandonar completamente as práticas. Você precisa manter um nível de prática para garantir que o paradigma se mantenha forte. Bob Proctor recomendava que, mesmo depois de transformado, você continue com o seminário mental pelo menos 3 vezes por semana. Continue com afirmações. Continue com visualização, porque a mente precisa de nutrição constante. Se você voltar a se expor constantemente a caos, sem proteger sua vibração, eventualmente o paradigma antigo pode ressurgir. Mas se você mantém as práticas, mesmo que com menor frequência, o paradigma de organização se torna permanente, vira parte de quem você é para sempre. Quem você seria se desorganização nunca mais fizesse parte da sua identidade? Imagina essa pessoa por um momento. Como ela acorda, como ela planeja o dia, como ela executa, como ela encerra o dia, como ela se sente, que resultados ela cria, que vida ela manifesta. Quando você consegue visualizar claramente essa pessoa, você percebe que essa pessoa pode ser você. Na verdade, essa pessoa já é você no nível vibracional. Você só precisa deixar a manifestação física alcançar a realidade vibracional que você está criando. E isso acontece através da manutenção da frequência. Você sustenta a vibração de organização até que ela se consolide completamente em todos os níveis da sua existência. Identidade é como o alicerce de um prédio. Quando é sólido, tudo que você constrói em cima fica de pé. Se o alicerce é fraco, não importa quão bonito você constrói, eventualmente desmorona. Identidade de desorganização é alicerce fraco. Você pode construir rotinas bonitas, criar sistemas elaborados, mas se a identidade é de pessoa desorganizada, tudo desmorona. Porque não há base sustentando. Mas quando você constrói identidade sólida de organização, através da reprogramação profunda, tudo que você constrói em cima se mantém. As rotinas funcionam, os sistemas se sustentam, porque há fundação sólida embaixo. E essa fundação é quem você acredita que é no nível mais profundo do subconsciente. Você não está tentando se organizar, você está se tornando alguém naturalmente organizado. Essa mudança de mentalidade é revolucionária. Porque enquanto você pensa que está tentando, você ainda se identifica como desorganizado, tentando ser diferente. Mas quando você entende que está se tornando, você reconhece que está em processo de transformação de identidade. Você já não é mais a pessoa antiga, mas ainda não é completamente a pessoa nova. Você está no meio da metamorfose, e essa compreensão te dá paciência com o processo. Você não espera a perfeição imediata. Você honra cada passo da transformação.
E você confia que a consistência da prática vai inevitavelmente te levar à identidade completa de pessoa organizada. Neville Goddard ensinou: assuma o sentimento da realização. Não espere ser organizado para sentir como pessoa organizada. Sinta como pessoa organizada agora, porque o sentimento cria a realidade. Quando você sente como pessoa organizada, você vibra como pessoa organizada. E pela lei da atração, você manifesta organização. Então, todo dia, especialmente durante o seminário mental e o exercício do espelho, você assume o sentimento de ser pessoa completamente organizada. Você sente a paz de mente clara. Você sente a satisfação de tarefas concluídas. Você sente o poder de ter controle sobre sua vida. E esse sentimento repetido com intensidade reprograma o subconsciente e manifesta a realidade correspondente. Bob Proctor sempre dizia que "eu sou" é a afirmação mais poderosa porque conecta você com o poder criador. Quando Deus se revelou a Moisés, ele disse: "Eu sou o que sou." O nome de Deus é Eu Sou. E quando você usa Eu Sou, você está ativando o poder divino dentro de você. Você está declarando quem você é no nível mais profundo. E o universo responde a essa declaração, criando as circunstâncias que correspondem. Então, quando você diz "eu sou organizado", você não está mentindo ou fingindo. Você está declarando uma verdade vibracional que ainda não se manifestou completamente no físico. Você está alinhando sua identidade com a frequência de organização. E o universo não tem escolha se não corresponder a essa frequência. A neurociência confirma que identidade altera padrões comportamentais automaticamente. Quando você muda quem acredita que é, seu cérebro começa a filtrar realidade de forma diferente. Seu sistema reticular ativador busca evidências da nova identidade. Você percebe oportunidades de agir organizado que antes não percebia. Você toma decisões alinhadas com organização sem pensar conscientemente. Você rejeita comportamentos caóticos porque eles não correspondem a quem você é. Tudo isso acontece automaticamente quando a identidade muda. Você não precisa microgerenciar comportamento. A identidade gerencia para você. É por isso que mudança de identidade é a única forma de transformação permanente. Prepare-se, porque este próximo conceito vai virar sua realidade de cabeça para baixo. A conclusão vai consolidar tudo o que você aprendeu e te dar o plano de ação definitivo. Olha, se você chegou até aqui, você já entendeu algo que a maioria das pessoas nunca vai entender. Você percebeu que desorganização não era falha sua. Era um paradigma programado no seu subconsciente através de repetição ao longo dos anos. E a libertação que vem dessa compreensão é profunda. Porque quando você entende que não é você que é o problema, é a programação, você para de se culpar e começa a se reprogramar. Você para de lutar contra si mesmo e começa a trabalhar com as leis mentais. Bob Proctor ensinou durante 60 anos que uma vez que você entende como a mente funciona, você pode reprogramar qualquer área da sua vida. E organização não é exceção. Na verdade, organização é uma das transformações mais importantes, porque ela afeta literalmente todas as outras áreas. A lei da vibração que você aprendeu aqui não é teoria abstrata. É lei prática que você pode aplicar imediatamente. Você está vibrando numa frequência específica agora. Se é frequência de caos, você está manifestando caos. Se é frequência de ordem, você está manifestando ordem. E a beleza é que você pode mudar frequência através de reprogramação consciente do subconsciente. As técnicas que Bob Proctor ensinou, o exercício do espelho, o seminário mental diário, a visualização criativa, as afirmações "eu sou", todas essas técnicas são ferramentas de mudança de frequência. Quando você aplica elas consistentemente por 90 dias, você literalmente se torna uma pessoa diferente, não superficialmente, profundamente.
no nível de identidade, de paradigma, de vibração fundamental. Tudo que você aprendeu nos últimos minutos se resume a isso. Você tem o poder de escolher sua frequência vibracional. Você não está preso ao paradigma que herdou. Você pode quebrá-lo. Você pode instalar novo paradigma. Você pode vibrar organização, mesmo que nunca tenha sido organizado antes. Porque organização não é talento com que você nasce, é frequência que você escolhe ativar. E quando você ativa essa frequência através de prática consistente, sua vida inteira muda. Não só a organização externa, mas a paz interna, a clareza mental, a produtividade, a prosperidade, os relacionamentos, a saúde. Tudo melhora porque tudo está conectado à sua vibração fundamental. A nova identidade que você está construindo, eu sou organizado, não é afirmação vazia. É declaração de poder. É você assumindo responsabilidade pela sua vibração e pela sua vida. É você parando de ser vítima das circunstâncias e se tornando criador consciente. Bob Proctor sempre enfatizava que você nasceu rico, você nasceu poderoso, você nasceu com capacidade infinita de criar. Mas a maioria das pessoas vive a vida inteira sem ativar esse poder. Elas ficam presas em paradigmas limitantes que foram instalados por outras pessoas. Mas você não precisa mais viver assim. Você pode ativar o poder que sempre esteve dentro de você. E organização é uma das expressões mais práticas desse poder. A transformação que começa hoje não é rápida. São 90 dias de reprogramação consciente, mas esses 90 dias vão determinar os próximos 90 anos da sua vida. Porque quando você instala paradigma de organização, você cria fundação sobre a qual tudo mais pode ser construído. Você pode construir riqueza sobre organização. Você pode construir relacionamentos sobre organização. Você pode construir saúde sobre organização. Você pode construir legado sobre organização. Mas você não pode construir nada duradouro sobre caos. Caos gera colapso. Ordem gera crescimento. E Bob Proctor provou milhares de vezes que qualquer pessoa, não importa seu passado, pode mudar de frequência de caos para frequência de ordem. Você só precisa decidir que vai. E então, aplicar o método consistentemente. Lembra que a Bíblia disse em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, para guardar o coração com toda diligência, porque dele procedem as fontes da vida? Você agora entende o que isso significa. Guardar o coração é proteger sua programação mental. É ser vigilante sobre que pensamentos você permite dominar. É reprogramar intencionalmente através das técnicas corretas. É manter sua vibração na frequência escolhida. Porque dessa fonte interna do seu coração, da sua mente subconsciente, procede toda a sua vida externa. Se a fonte é pura, organizada, clara, a vida que brota dela será pura, organizada, clara. Se a fonte é contaminada com paradigmas de caos, a vida será caótica. Você tem controle total sobre a fonte. E esse controle determina tudo. Organização não é mais um fardo que você carrega. É uma frequência que você ativa. É uma identidade que você assume. É um poder que você reclama. Você não precisa mais lutar contra a desorganização. Você simplesmente vibra ordem e ela se manifesta. É assim que a lei funciona. É assim que Bob Proctor ensinou. É assim que você vai viver daqui para frente, porque agora você sabe, você não pode desconhecer. Você entendeu que paradigmas controlam resultados, que vibração determina manifestação, que identidade precede comportamento. E com esse conhecimento vem responsabilidade. Você não pode mais culpar circunstâncias, genética, sorte ou qualquer coisa externa. Você sabe que tem poder interno para transformar tudo. A melhor versão de você que você visualizou não é fantasia. É realidade vibracional esperando para se manifestar no físico. Você já é essa pessoa no nível de frequência.
Você só precisa sustentar a vibração até que a manifestação alcance. E você sustenta a vibração através de prática diária. 15 minutos de manhã, 15 minutos de noite. Exercício do espelho, seminário mental, visualização, gratidão, afirmações. Por 90 dias, não é pedir muito. 15 minutos 2 vezes por dia durante 3 meses para transformar toda a sua vida para sempre. É o investimento mais rentável que você pode fazer, porque o retorno é literalmente infinito. Uma vida de organização, clareza, produtividade, prosperidade, paz. Bob Proctor diria para você agora: decida. Decida que você vai aplicar o que aprendeu. Não amanhã, agora. Porque a transformação começa no momento da decisão. Quando você decide de verdade, quando você se compromete internamente, a vibração já muda. E dessa nova vibração, ações corretas emergem naturalmente. Você não precisa ter tudo planejado. Você não precisa saber todos os passos. Você só precisa decidir que vai reprogramar e então começar. O primeiro passo é fazer exercício do espelho hoje. Logo depois de assistir isso, você vai para o espelho, olha nos seus olhos e declara: eu sou organizado. Essa é a semente. E você vai regar essa semente todo dia, até ela se tornar árvore frondosa que dá frutos permanentes. A frequência de ordem que você está prestes a ativar vai transformar tudo. Vai transformar sua casa, seu trabalho, suas finanças, seus relacionamentos, sua saúde mental, sua conexão espiritual, porque tudo está conectado à vibração fundamental. Quando você eleva a vibração em uma área, todas as outras áreas se beneficiam. Organização é portal para prosperidade, é portal para produtividade, é portal para paz, é portal para poder pessoal. E você tem a chave desse portal agora. A chave é reprogramação consciente através das técnicas de Bob Proctor, aplicadas com fé, disciplina e consistência. Use a chave. Abra o portal. Entre na vida que sempre deveria ter sido sua. Compartilha isso com alguém que vive no caos e precisa entender que organização é uma frequência vibracional que pode ser reprogramada. Qual ensinamento de Bob Proctor sobre organização mudou sua perspectiva para sempre? Foi a lei da vibração? Foi a compreensão de paradigmas? Foi a técnica do exercício do espelho? Foi a conexão entre organização e prosperidade? Foi a mudança de identidade através do eu sou? Deixa aqui embaixo nos comentários. E se você realmente quer transformar sua vida, se compromete publicamente. Escreve: eu vou reprogramar minha frequência de caos para ordem em 90 dias. Quando você declara publicamente, você ativa um nível de comprometimento muito maior e vamos elevar nossa vibração juntos, porque quando você muda, você influencia todos ao redor. Sua nova frequência de organização vai inspirar outras pessoas a mudarem também. E juntos criamos uma onda de transformação. Você não está sozinho nessa jornada. Estamos todos reprogramando, todos elevando vibração, todos manifestando a melhor versão. E isso começa agora, com você, com a decisão de aplicar o que aprendeu. Sua melhor versão está esperando. Ative a frequência. Manifeste a realidade. Viva a vida que você nasceu para viver, porque você nasceu rico, você nasceu organizado, você nasceu poderoso e está na hora de ativar isso. Agora.